Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná para você do nono ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivos da nossa aula, vamos aos recadinhos importantes aí para vocês. Primeiro recado importantíssimo, assista às aulas Paraná. Segundo, acesse o Google Classroom, realize as atividades testando seus conhecimentos e marque a sua presença. Terceiro e muito importante também, comunique-se com os seus professores nas salas virtuais tirando suas dúvidas. E se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o material impresso na sua escola. Tema da aula de hoje, Economia e Desenvolvimento na China. Vamos aos objetivos da nossa aula, compreender a importância econômica da China num contexto mundializado, o papel econômico da China em relação ao nosso mundo globalizado. Como de hábito, já começamos com um exercício, você já tem um conhecimento prévio sobre o continente asiático, já tem algumas informações, né? Então vocês vão colocar isso em prática agora, vão escrever alguns aspectos geográficos da China. Sempre lembro vocês o que são os aspectos geográficos, dos territórios. Você pode colocar a extensão, o idioma, a população, questões culturais como a religião, quantidade de população absoluta, densidade demográfica, entre outros aspectos, né? Então, perdão, coloquei a resposta aqui, dei um spoiler, mas agora é com vocês lá, tempo na tela.
E aí, nono ano, vamos à correção da nossa primeira atividade, um exercício aí, né? Já temos agora por hábito colocar esses exercícios no início das aulas. Repito, você já tem um conhecimento prévio da maioria dos temas que serão tratados aí. Então, vamos escrever aí alguns aspectos geográficos da China. Vamos a eles. O nome oficial, por exemplo, é um aspecto geográfico importante, República Popular da China. A capital é Pequim, né, e era chamada de Beijing, num passado recente, localizada na Ásia. Tem gigantesca, né, uma área de 9.596.961 km², um pouco maior que o nosso Brasil. População, 1.419.257.177 habitantes, uma das maiores populações do planeta, junto com a Índia, né? Densidade demográfica, olha o tamanho da relação de habitantes por quilômetro quadrado, 146 pessoas por quilômetro quadrado. Tem um IDH de 0,75, é considerado um IDH alto. E o PIB, né, o segundo maior do mundo, aí com 12,24 trilhões. O PIB da China só fica atrás do PIB dos Estados Unidos, né, que gira em torno lá de 21 trilhões de dólares. Falar sobre a economia, vou começar com o setor primário, aí, a agricultura. As principais regiões de cultivo agrícola, as que têm o maior desenvolvimento aí do agrobusiness, são a China e o Sudeste Asiático, né, os países do Sudeste, principalmente na cultura do arroz. O local é banhado por 2 oceanos, aí o Oceano Índico e o Pacífico, e temos aproximadamente 536 milhões de habitantes no Sudeste Asiático, onde 70% dessa população vive em áreas rurais. Que é a localização da China no mundo? A China faz parte do Extremo Oriente, né, na divisão regional da Ásia, fica lá na porção mais a leste do planeta, bem próximo ali das 2 Coreias e do Japão. Aqui um mapa interessante sobre a concentração populacional, né, na China, as regiões onde apresentam algum conflito ali étnico ou religioso e as zonas econômicas especiais, né, essas áreas que são destinadas a comércio. Vamos ficar atento aqui às maiores populações, né? Nós temos as cidades com mais de 25 milhões de habitantes. Temos Pequim, Xangai, que é um dos maiores centros urbanos da China. E as zonas econômicas especiais, né, se espalham aqui pelo litoral, que a gente vai ver mais à frente que é a área mais industrializada do território chinês. Aqui também uma tabela interessante, uma comparação da China arcaica, lá no início da história do povo chinês, né? Como era o desenvolvimento econômico. Atualmente a China vem crescendo, né? Nas últimas décadas, desde a década de 80, quase 10% ao ano de crescimento do produto interno bruto. Lá na China arcaica nós tínhamos um desenvolvimento intenso também, né? Mas ele era desigual, principalmente entre a diferença entre ricos e pobres. Isso ainda até persiste na China, né? A China tem alguns milhões de habitantes que infelizmente vivem na miséria. São esses contrastes gigantescos que a gente tem em grandes países, né? O Brasil não é diferente, nos Estados Unidos também existe essa característica de grandes países com grandes territórios. O IDH de Xangai, que a gente viu lá, que é uma área extremamente urbanizada, apesar disso, a cidade tem uma organização, né? E o índice de desenvolvimento é de 0,9, é um índice muito alto. Pode ser comparado com países da Europa, por exemplo, como Portugal. Já na China arcaica, o Tibete tem um IDH de 0,6, que está muito próximo, por exemplo, de um índice de desenvolvimento humano do continente africano, lá na República Democrática do Congo. Na China moderna, impulsionada pelo seu crescimento desde a década de 80, tirou quase 500 milhões de pessoas da pobreza. Quase 500 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza. Esses contrastes existentes lá na China arcaica foram desaparecendo. Na China arcaica, 455 milhões de chineses viviam com menos de $2 por dia, né, que é aquele índice de nível de pobreza do Banco Mundial. Aqui na China moderna, em dezembro de 2009, durante a cúpula da ONU em Copenhague, o país se prometeu reduzir as emissões de CO2. Né? A gente sabe que a China sofre muito com poluição. Nós teremos uma das próximas aulas, são essas questões socioambientais, a gente vai tratar com mais profundidade. A gente sabe que a emissão de CO2 é gigantesca. Em 2008, mais de 40% da população
que vivia em áreas rurais, ainda tinha acesso à água contaminada. Você vê, ó, do século XXI, né, 40% da população rural não tinha água potável para utilização, nem para consumo próprio, nem para as práticas agrícolas. Vamos fazer um quiz aí, só para a gente confirmar aí essas informações sobre a China. É um país caracterizado por economia mista, característica de país desenvolvido, que tem um crescimento econômico muito grande, né? Eles têm a economia mista, eles atuam nos 3 setores da economia. Sendo uma das maiores do mundo. Estamos falando do Brasil, letra A, do Canadá, letra B, da China, letra C, ou da Índia, letra D. É com vocês aí no Nono Tempo na Tela. Vamos lá, Nono, estamos de volta, vamos à correção da nossa segunda atividade, que é um questionário. País caracterizado por economia mista. Né? Antes na primeira leitura aí do questionário, lembrando que não são só os 3 setores, né? Não vamos esquecer que nós temos 4 setores da economia. Temos o setor quaternário, que é relacionado à tecnologia. Isso também existe nesse país de economia mista, que é uma das maiores economias do mundo, que é o país que nós estamos tratando nessa aula, que é a China. Beleza? Então vamos em frente. Lógico que esse crescimento acelerado da China chama a atenção do mundo, né? A China hoje conquistando espaço e conquistando mais espaço até que os Estados Unidos, né? Inclusive prenúncios aí de uma nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e China por interesses econômicos, né? Internacionais, pela hegemonia, pelo poder ali no mercado mundial, né? Então a China cresceu, né? E é considerada o grande dragão econômico do século XXI. Né? Então a China está chegando com tudo aí no mercado mundial e fazendo frente, né? E disputando com os Estados Unidos a influência comercial no mundo, comercial e econômica. A China é a maior produtora de arroz, né? A gente viu em aulas anteriores que o arroz é a base alimentar da maioria da população da Ásia. O arroz é cultivado em vales inundáveis, a gente já sabe disso, né? Os campos de arroz são inundados. Temos as margens do rio Huanghe. O arroz, já falamos, é a base alimentar. Ao longo do vale do rio Yangtze, também são os 2 maiores rios aí da China, estão os solos mais férteis, chamados de loess. E as culturas de trigo, cereal do país, também figura aí a China como uma das maiores produtoras de cereais do planeta. Aqui temos uma imagem de um vale inundado. Aqui não é o caso do plantio do arroz, está sendo plantado couve-flor, é um campo de cultivo em Guangcuba, no noroeste da China.
O Sudeste Asiático, já vimos, né, que tem as dimensões não são tão exploradas aí no Sudeste Asiático, né, mas as tecnologias utilizadas, né, elas trazem um atendimento à demanda das populações astronômicas que nós temos lá com China e Índia na Ásia, né, e ainda sobra, ainda tem uma produção excedente que é destinada para o mercado externo. Aqui interessante a imagem do plantio do arroz em terraços, né? Você tem no Sudeste Asiático, na China, essa característica, eles fazem o plantio em áreas montanhosas. Essa técnica antiga, já desenvolvida pelos egípcios na época, né, do início lá da civilização, pelos maias, os incas, os astecas, é uma herança desses povos, o plantio em terraço, né? Onde você cria áreas planas em áreas de declividade, em áreas montanhosas. O uso da terra na China também é muito interessante, aonde existe a possibilidade de exploração econômica, ela acontece. Nas partes mais escuras, a gente vê a agricultura intensiva, cultivo de arroz, soja, trigo e milho, repetindo, são grandes produtores de cereais. Na parte alaranjada aqui mais escura, nós temos a policultura, arroz, trigo, algodão e chá. Na parte laranjada mais clarinha, arroz e as culturas tropicais, né, que ficam mais próximo do litoral. Associação de silvicultura, nas áreas, nessa verde mais clarinha aqui, né, com o cultivo também de arroz e de chá. Silvicultura é quando você cultiva elementos da fauna ou da flora silvestre para a pecuária ou para a agricultura. Criação intensiva de ovinos, na parte mais verdinha, mais escura, e a silvicultura, propriamente dita, lá na região da Manchúria. O amarelo e o cor-de-rosa são áreas que o clima não favorece as atividades agrícolas, são áreas desérticas ou semiáridas. Mas aonde existe a possibilidade de produção, ela vai existir. A gente vai ver os parques industriais também espalhados por todo o território. E aqui, né, a gente percebe isso no nosso dia a dia. A partir da década de 80, a China começou a introduzir algumas práticas de mercado capitalistas, abriu a sua economia ao capitalismo. A política nem tanto, mas a economia é de mercado aberto, hein? Né? A política ainda remonta ao socialismo. E a gente tem aí, fomos inundados, o planeta foi inundado por produtos made in China. Se nesse momento você olhar aí a camiseta que você está utilizando, o seu calçado, principalmente o vestuário, que a gente consegue identificar isso, os aparelhos eletroeletrônicos, né? Se você for verificar a procedência onde ele foi fabricado, você vai encontrar o Made in China. Nós vimos em aulas anteriores que mais de 8% do que é comercializado, de produtos e trocas comerciais no planeta, advém do território chinês. Aqui os parceiros comerciais da China, né? O Brasil está nesse grupo aí seleto de parceiros. Na questão das importações, né? A Coreia do Sul, o Japão é o maior parceiro da China. A China importa cerca de 194 bilhões de dólares aí ao ano do território japonês, de produtos japoneses, principalmente alta tecnologia, né? Bens de consumo. O Brasil aparece com 52 bilhões aí em transações comerciais de equipamento, de produtos que a gente envia para os chineses. Exportações, países que ela mais exporta. Incrivelmente, surpreendentemente, a China, a maior parte da exportação chinesa vai para os Estados Unidos, né? As empresas estadunidenses, né, fazem, a produção é feita toda lá no território chinês. O Brasil participa com 32 bilhões de dólares. Aí. E nas exportações, os Estados Unidos é o maior parceiro comercial. Vamos para mais um exercício aí, vocês vão lembrar o que são as ZEIs, as Zonas Econômicas Especiais, beleza? Tempo na tela aí, manda ver.
Estamos de volta no ano. Vamos lembrar o que são as zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, elas existem na maioria dos continentes e na maioria dos países que realizam trocas comerciais. Que são elas? São áreas destinadas a atrair investimentos de empresas estrangeiras, estimular a exportação e, ao mesmo tempo, a expansão do mercado interno, do mercado doméstico. Essas áreas são criadas. Lógico que existe um estudo, né? Cada área dessa vai atrair um tipo de investimento, seja na agricultura, na indústria, no comércio ou na área de tecnologia, no setor quaternário. Aqui é a localização das zonas econômicas especiais da China, né? Temos o laranjadinho mais forte, são as zonas industriais e a zona econômica, e os quadradinhos aqui, se vocês conseguirem enxergar, são as zonas econômicas especiais. Ó, tá? A maioria, né? Isso é via de regra, quando você tem parques industriais, não podemos generalizar, mas a maioria da atividade industrial, setor de comércio, de trocas comerciais, eles acontecem nas áreas litorâneas. Por que isso? Facilidade de escoamento de mercadoria, né? Você estar próximo aos portos, por exemplo. Aqui, segundo setor aí da economia, a indústria, né? A China, sem dúvida, né, tem uma maior concentração industrial, uma das maiores do planeta, né? Mas no território chinês nós temos a região da Manchúria. Ó. Percebam, novamente aqui no litoral. Eu tenho prática agrícola que já fica próximo das indústrias, né? Isso facilita a manufatura dos produtos. Já sai a matéria-prima direto para uma indústria que está próxima, né, das produções. Então está tudo aglomerado aqui no litoral, né? Nós temos a extração do carvão, tem petróleo, gás, urânio. Os chineses também investem em indústria aeroespacial, alta tecnologia, automobilística, construção naval. Então isso é característica de país rico, desenvolvido, que tem economia diversificada e trabalha com esse tipo de indústria que traz muita rentabilidade, muito crescimento econômico. Então lembrando, estão aqui na região da Manchúria, mais ao nordeste aqui da China. Então, para confirmar a informação, vamos fazer um quiz aí rapidinho, um questionário. Região mais industrializada da China, adivinha? Letra A, Manchúria. Letra B, o Tibete. Letra C, China do interior. Ou letra D, a Mongólia do interior. Vai lá, tempo na tela para vocês. Então vamos lá, nono. Confirmar aí que a região mais industrializada da China é a Manchúria. Vamos voltar aqui no mapa para confirmar. A região da Manchúria fica aqui, bem ao nordeste. Ó. Nós temos, lógico, concentração industrial também aqui em outra região, mas a Manchúria é onde você encontramos os maiores parques industriais chineses. Então vamos em frente. Aqui é interessante também uma parceria África e China. Vimos também em aulas anteriores, né, que a China está procurando aí as trocas comerciais com a África. A África vem se desenvolvendo industrialmente, desenvolvendo os seus processos de urbanização, né? Lógico, isso muito recente, a partir do século XX, aí, final do XX, meados do XX, século XXI. Né? Nós temos aqui um gradiente de cores na legenda, né? Que é a proporção de valores que a África está exportando para a China. Temos a cor mais clara, uma média de 5% das exportações desses países são direcionadas para a China, depois esse gradiente de cores vai aumentando.
Nas áreas mais escuras, Angola, Zâmbia, o Congo, Sudão, Mauritânia, as exportações para a China configuram aí 30% do que é exportado por esses países, tem como destino o território chinês, né? A questão de matéria-prima, devido ao crescimento gigantesco da indústria, né, e da economia da China, eles precisam, mesmo com um território gigantesco, com uma atividade extrativista mineral muito efetiva lá, muito importante no continente, eles precisam ainda de matéria-prima. A industrialização é muito acelerada. Aqui também as parcerias da China com a América do Sul. Nós não devemos esquecer que a China faz parte do BRICS, né, esse bloco econômico, que é Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. É importantíssimo, já é uma parceria de alguns anos, mas tem outros países que também têm negócios, têm acordos comerciais com a China aqui na América. Os 6 países destacados, Equador, Venezuela, a ilha Trinidad e Tobago, Brasil e Bolívia, respondem por 52 dos 69 projetos de infraestrutura chineses na região. Os chineses investem aqui na América em infraestrutura. Exemplo, o reservatório, a represa Piraquara 2, que abastece a região metropolitana de Curitiba. Investimento chinês na construção, né? A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, já fez algumas parcerias com construtoras chinesas. Eles vêm e trabalham na infraestrutura. E 88% dos empregos gerados por essa fonte de atividade econômica, essa construção, essa produção de infraestrutura, né, é gerado pelos chineses, pelos investimentos da China aqui na América, e a gente viu posteriormente lá na África também. Aqui a nova Rota da Seda, isso é interessante, né? Na Idade Antiga eles tinham essa Rota da Seda, né? Quando os chineses descobriram que eles podiam produzir a seda a partir ali do casulo, do bicho da seda, isso se transformou num produto muito importante aí para todo mundo, né? Todo mundo percorria essa Rota da Seda para buscar essas mercadorias. Agora os chineses estão planejando, né, fazer uma obra de infraestrutura com a nova Rota da Seda, colocando portos, ferrovias, gasodutos. Qual é a ideia? Conectar o Sudeste Asiático aqui, né, com a África e com a Europa, essa nova Rota da Seda. Eles vão investir em mobilidade para escoamento de mercadoria. Vai percorrer tudo isso, tem a rota terrestre e uma rota marítima. Aí um quiz também para confirmar essa informação: o planejamento do governo chinês em obras de infraestrutura, que inclui portos, ferrovias e gasodutos, como é chamado, são as zonas econômicas especiais, letra A, Revolução Cultural Chinesa, letra B, a nova Rota da Seda, letra C, ou a planificação econômica, letra D. Tempo na tela aí para vocês.
Então, pessoal, vamos à correção. A gente sabe que esse planejamento do governo chinês em obras de infraestrutura, né, que inclui portos, ferrovias e gasodutos, está sendo chamada de a nova Rota da Seda. Por quê? Porque ela percorre um caminho muito parecido com a Rota da Seda, né, no passado, aonde o mercado europeu, principalmente, né, iam buscar esse produto aí na China. Então, essa nova rota, lógico, vai ser toda tecnológica, toda estruturada, né, para que a China tenha ligação com o Sudeste Asiático, a África e a Europa. A rede comercial chinesa, né, coloquei essa imagem aqui para uma comparação da atuação da rede comercial chinesa e estadunidense. E a gente pode perceber que realmente os Estados Unidos vem perdendo espaço para a China, né? E está perdendo feio essa disputa, né? E já tomou algumas atitudes, a gente, repito, tem um embargo comercial contra a China, taxas taxas alfandegárias, né, tributos para entrada ou saída de mercadorias, de produtos chineses, uma série de atitudes que os Estados Unidos está tomando, né, tirando algumas empresas chinesas, proibindo elas de funcionar em território americano e uma série de outras atitudes, né, por conta disso, dessa perda de espaço, essa perda de influência no comércio mundial. A gente pode perceber que as linhas em vermelho aqui são muito maiores, em maior quantidade do que as linhas azuis que representam os Estados Unidos. A urbanização no território chinês, lógico, consequência dessa industrialização e da quantidade populacional, né, quantidade de população absoluta lá, que é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Tenho as áreas mais claras aqui do mapa, são as mais urbanizadas. O que a gente pode perceber de novo? Áreas litorâneas, onde eu tenho a concentração agrícola e atividade industrial. As pessoas são atraídas para essas regiões. As regiões que ficam mais escurecidas são as regiões que são menos habitadas. Aqui eu tenho a Cordilheira do Himalaia, né, que também é um obstáculo para a ocupação. A área amarela, um pouquinho mais clara, são as áreas de deserto, né, são áreas que não são ocupadas pela população humana. Mas as áreas litorâneas, a gente percebe lá a grande aglomeração e as grandes metrópoles estão ali na área litorânea. A organização do espaço chinês, né? A gente já vamos só confirmar isso. Ó, a região da Manchúria, que a gente viu que é toda industrializada, concentração populacional, atividade agrícola, né? Tudo isso acontecendo ali nesse espaço, toda aglomeração ali do litoral, do lado leste. Aqui mais uma estrutura, uma organização de espaço aqui interessante, né? Os centros e polos de crescimentos regionais laranjados, novamente no litoral, crescendo lá a indústria. Uma periferia aqui, em roxo aqui um pouquinho mais escuro, integrada ao centro industrial. Depois eu tenho uma periferia associada ao centro, que é densamente povoada, essa área mais cor-de-rosa aqui, né? E todas as linhas em vermelho, né, são as ligações, né, os meios de transporte que ligam todo o país, hein, principalmente com ferrovias. Setores da economia da China, né, se a gente vê aqui, ó, em 2010 a participação da China no comércio mundial, pô, pegou os Estados Unidos de jeito lá desde 2010, né, ultrapassou os Estados Unidos com um pouquinho mais de 8% e a China com quase 12% de participação no comércio mundial. A participação da China nos setores econômicos, que chama atenção aqui, ó, comércio e serviços e indústria. 38% de participação na indústria e 45% no comércio, no setor de comércio e serviços. A participação da força de trabalho por setor da economia da China. Lógico que esses eles vão ser os vencedores, eles têm muita força de trabalho, muita mão de obra, mas de novo, aqui muda o destaque, é o comércio e serviços e a agropecuária. São setores também de muita relevância para o continente, para o país, perdão. Vamos ao nosso último quiz, né? Estamos nos encaminhando para o final da nossa aula, hein? De acordo com o gráfico do slide anterior, que nós vimos lá, quanto da participação da força de trabalho por setor da economia é aquele que mais contribui para o desenvolvimento da China, né? A gente viu ali, seria a agropecuária, indústria e construção civil, comércio e serviços ou a informática. Vai lá, tempo na tela para vocês aí.
Então, vamos lá, meu povo. Vamos à correção aí da nossa última atividade, um questionário. Nós vimos os gráficos anteriores, né? A participação na força de trabalho por setor da economia. Qual é o setor, né, dessa categoria que contribui mais para o desenvolvimento econômico chinês? Vamos voltar lá no mapa? Aqui, ó, 36%, mais uma vez aí, o setor de comércio e serviços. Beleza, galera? Na aula de hoje nós vimos aí o desenvolvimento econômico da China. Valeu, essa foi mais uma Aula Paraná. Até a próxima.